Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Hamashiach. Porção 10, Gênesis 41, do verso 1 ao 44, 17. A Haftará, a conclusão, está no livro de Melachim Aleph, o primeiro Reis, o capítulo 3, verso 15 ao capítulo 4, verso 1. E o texto da Brit Hadashah está no livro de Matitiahu, Mateus, capítulo 1, verso 21 ao 24. Nós vamos ler Matitiahu, Mateus, são só 4 versículos, Então, verdade, 5 versículos. Então, o texto menor, vamos lê-lo primeiro. Amém? Amém? E parirá um filho, e chamará seu nome Yeshua, ou Yashua. O Eterno salva. Quer dizer, o Eterno salva, ou salvação do Eterno. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que da parte do Senhor falou pelo profeta, que disse: eis que a jovem conceberá e parirá um filho, chamará seu nome Emanuel, que traduzido é Elohim conosco. Despertando Iosef do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe mandara. Recebeu sua mulher e não a conheceu até que pariu a este seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Yeshua ou Yashua. Amém? Muito bem. Em paralelo com esse texto, eu coloquei um outro texto. Se você olhar no projetor, esse texto, esse livro, de Matitiahu, Mateus, segundo escreveu Baal Shem Tov. Baal Shem Tov foi um rabino. Esse texto ele está em hebraico. É um texto hebraico do livro de Mateus, editado por Baal Shem Tov. E é uma coisa interessante que, se você lá, nos textos que a gente acabou de ler, olha lá, eu coloquei lá para você, 16 ao 25, estaria escrito o seguinte: e Jacó gerou a Iosef, Iosef gerou a Yeshua, que se chama ungido. E aí vem o capítulo 2, Coloquei ali também um pedacinho do 2. E nasceu Yeshua em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes. E eis que Iosef tomou o menino e sua mãe e dirigiu-se para a região na Galiléia. Ok? E eu coloquei também aqui uma observação embaixo, que é uma observação que diz o seguinte. Olha lá. No manuscrito Círios Sinaiticus, na versão siríaca antiga, consta que Iosef gerou a Yeshua. No Diálogos de Timotei et Aquilai, também consta que Iosef gerou a Yeshua. Conforme o texto de Baal Shem Tov, José gerou a Yeshua.
Eu não vou me ater a muito aqui, porque senão a gente teria que despender muito tempo aqui. Mas, o que eu queria compartilhar com você? Você observou que naquele texto que a gente tem nas mãos, ou um texto tradicional, é mencionado uma história de uma suposta virgem. Bom, o texto da suposta virgem, ou de que Míria seria uma virgem, e etc, etc, ele foi, dentro daquele texto que a gente viu, ele está no texto, ele foi usado de qual referência? De onde tiraram para colocar aqui no livro de Mateus? A gente tem lá no Tanar um texto, que é Isaías, né? Isaías 7:14. E portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Eu coloquei lá embaixo também o texto hebraico lá. Lahem ten Adonai, lahem ot, ine alma hara, vayeledet ben vekarat shemo Immanuel. Bom, temos aqui um problema com o texto hebraico. Eu coloquei ali a tradução, como é que você tem no português, que a maioria tem. Mas se você pegar na Bíblia judaica aí, não tem ali virgem. Texto ali na Bíblia judaica está uma... Busque aí, por favor. Quem estiver aí, né? Uma jovem. Bom, traduziram a Alma aí, em algumas versões, como virgem. Mas a palavra virgem, no contexto bíblico, é betulá. E não Alma. Alma pode estar falando de uma virgem. Mas a ideia de Alma são jovens. E jovem, no contexto bíblico, é normal de você encontrar as jovens casadas. Não necessariamente virgem. E tem mais um problema com usar esse texto. Porque o texto, se a gente ler o contexto dele, ele não está falando de Yeshua. Então podemos acreditar que esta parte do texto de Matitiarro Mateus teria sido inserido em função de algum dogma. Tá? Como a gente leu num texto traduzido do hebraico, né, de Baal Shem Tov, e não é só de Baal Shem Tov esses textos aí, tá? Tem mais outros textos hebraicos que vai concordar com isso, que não tem nesses textos nenhuma alusão a nenhuma virgem. Tá joia? Mas nós vamos encontrar no nosso português, sim. Mas nós temos razões para acreditar que isso teria sido inserido por algum dogma de alguém, que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas alguém que quer defender uma mulher ou uma mãe virgem, e não só defender a sua virgindade, como manter a sua virgindade durante toda a sua existência. Tá certo? Por trás desse dogma, dessas afirmativas, um interesse. E esse interesse, ele passou nas mãos de quem manipula textos da Bíblia. Tá certo? Então nós temos aí, eu dei para você um texto, né, partindo de um texto hebraico, e esse texto hebraico é muito antigo, tá? Dizendo que não há nenhuma alusão a uma virgem nesse texto. E o texto suposto, que é o de Ishayahu, ele não está falando de Yeshua. Tá? E lá também não está falando de uma virgem. Lá está falando de uma jovem. Eu pus aí um comentário para você, tá? O Evangelho dos Ebionitas, ou o Evangelho dos 12 Apóstolos também, como também era chamado, representou junto com o Evangelho dos Hebreus esse espírito judaico-cristão. Alguns fragmentos dos Evangelhos dos Ebionistas são preservados em Epifânio, D 376.
Ele fala dos nazarenos como tendo o evangelho segundo Mateus em uma forma mais completa em barra ou entre parênteses aramaico. Embora ele logo acrescente que ele não sabe se eles removeram a genealogia de Abraão a Cristo, quer dizer, se aceita ou rejeita o nascimento virginal de Cristo. Entendido? Né? Ele não soube dizer se eles removeram ou se ele nunca existiu. Porque nos evangelhos deles não constava isso. Esse evangelho em hebraico não tinha isso. Tá joia? Então, a citação posterior, ele diz, não saber dizer se eles removeram ou se realmente não existia. E posteriormente foi inserido aí nesse texto. Essa parte aí desse assunto. Ok? Na verdade, se a gente pegar aqui o texto e o contexto dele, está escrito lá, né, já de cara, eis que uma jovem vai dar à luz e vai ser chamado o menino de... Tá. Agora a pergunta a se fazer é, existe na Brit Hadashah, tirando Mateus, algum lugar falando que Yeshua era Emanuel? Uma citação só, um texto, existe. Então se você tira Mateus fora, o texto de Mateus, mesmo se Mateus estivesse correto, tem uma contradição no texto. Por que uma contradição? Preste atenção. Quem é que trouxe a profecia de Isaías? Supostamente, os profetas falavam o quê? Como que eles falavam? Quando diziam o nome do Eterno. Inspirados por quem? Pelo Rua, pelo Eterno. Ora, o Eterno inspira Isaías, né, o profeta, a dizer uma profecia que falava de Yeshua. Vamos imaginar assim. E o texto está escrito o seguinte, ó. E será o seu nome. O texto não está escrito assim. E ele será chamado de. Não. O texto está dizendo. Eu pus até o texto hebraico para você ver lá. Olha lá embaixo a última linha. Chamou seu nome. Olha, o Eterno fala, através da boca do profeta, que o nome de Yeshua seria Emanuel. Está ali no texto. Vem o Mateus, Matitiarro, e cita o texto. Mas no mesmo texto que o Mateus cita, ele também menciona que veio do céu um anjo. E o anjo chega para o pai do menino e fala, ó, sua esposa vai ficar grávida, vai gerar um filho, e você vai pôr o nome dele de... O nome dele será... E o seu nome será... Yeshua. Ou Yashua, não teria problema. Espera aí, o Eterno não profetizou que é Emanuel? E logo em seguida está assim, para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta. Ué, mas a boca do profeta falou outra coisa? Você captou a mensagem? O texto é contraditório. O nome dele é... Não, irmão, porque Emanuel significa... Não quero saber disso. O texto está dizendo que o seu nome seria, ou não? Quando o Eterno inspira um profeta, se você até ler aí na sequência, no capítulo 8, você vai encontrar isso. O Eterno vira e fala de novo com o profeta, escuta, procede assim, 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 vai nascer um filho, você vai dar o nome. É um nome esquisito, mas é um nome. Quando o Eterno manda dar nome, é para dar um nome. Não, porque o nome significa. Irmão, não quero saber do que o nome significa. O que eu quero dizer é que o nome é. Quando o Eterno manda dar nome, mesmo nomes esquisitos, porque às vezes ele quer dar uma mensagem para o povo. Aí ele fala, né? Como aconteceu com outro profeta, vai lá, toma uma prostituta, o filho que vai gerar, você vai pôr o nome dele de...
Loi a mim, não meu povo. Olha que nome. Como é que você chama? Não meu povo. Era o nome. Se você ler no capítulo 8, né, pode ver que aconteceu de novo um outro fato semelhante. Alguém vai gerar um filho aí, e olha o nome do filho. Então, quero dar uma profecia, um anjo vem trazendo uma outra mensagem, outro nome. É esquisito isso? Não bate. Primeiro que isso aqui não está falando de Yeshua. Se você ler o texto todo, desde o verso 1, você vai ver aí que há um contexto. E esse texto está dentro do contexto. É aquilo que a gente sempre menciona. Irmão, não tira texto de contexto. Ué, a gente fala para não fazer, e a Bíblia faz? Um homem chamado, supostamente, Mateus, né? Não vou entrar em detalhes. Mas vamos considerar que foi o Mateus mesmo, teria dito. Então, Mateus, depois um suposto judeu, escreve em aramaico hebraico. Ele mesmo vai usar uma coisa que biblicamente a gente não faz? Tirar texto fora do contexto? Não bate. Tá certo? Se pegarmos aí o texto, se você ler o texto todo, você vai entender que o próprio Eterno tem uma situação aí. Há uma situação que um rei está associando com outro reino, e ele vai pelejar contra um rei. E esse rei está com medo dessa aliança que está vindo contra ele. Né? Lembrando que o reino de Israel, nesse momento, está dividido entre reino do norte e reino do sul. Reino do norte foi chamado de Israel, reino do sul foi chamado de Judá. Reino do norte tomou como capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. Então, um desses reinos associou com alguém de fora para pelejar contra o outro reino. Inclusive, se você continuar lendo na sequência do texto aí, deixa eu ver se eu coloquei um pouquinho aqui. Coloquei, olha lá no verso 15. 14, a virgem, a jovem vai dar à luz. E o nome do menino será? Será? Emanuel. Por que esse nome? Porque o rei está com temor, está com medo. E quando nasce esse menino, inclusive o Midrash vai dizer que o menino é filho do rei. Nasce dentro da sua casa. E manda ele dar um nome para o menino. E o nome quer dizer o quê? Não temas, porque o Eterno está conosco. Você vai olhar para o seu filho e vai dizer isso toda hora. O seu filho vai ser a declaração que o Eterno está conosco. É esse o contexto. E se você continuar lendo o verso 15, está assim: manteiga e mel comerá. Está escrito em algum lugar que Yeshua comia manteiga e mel? Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Tem uma versão que é até. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos dois. Dos dois. Continua falando do menino? Ou não? Sim ou não? Sim. Olha o contexto. Vai nascer um menino, você vai dizer, vai dar um nome para ele, vai dar o nome para ele de Emanuel. Esse menino chamado Emanuel, ele vai ser, vamos dizer, um sinal, como está lá atrás, um sinal de que o Eterno está com vocês. E antes que esse menino saiba escolher, rejeitar bem o mal, escolher o bem, será desolada a terra dos dois, perante os quais tu tremes de medo. O sinal é para quem? No tempo que Yeshua nasce, que dois reis que existem? Só existe Roma?
Yeshua é o sinal para quem? Vocês estão entendendo? Está entendendo que o texto tem contexto? Então tá jóia. Mas o Senhor virá sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa do teu pai, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia que Efraim se separou de Judá. Isto é, fará vir o rei da Síria. Olha o contexto. E aí eu peguei, já corri lá, aquele verso 8:8, ó. E passará a Judá, inundando, irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão das tuas asas encherá a largura da tua terra. Ó, Emanuel. Olha o menino aí já grande. Entendido? Conclusão. Aquele texto não está falando de Isaías 7,14. Aquele texto de Mateus não está associado. Alguém foi lá e enfiou ele lá para defender uma virgindade de alguém. Preste atenção. Não ponha palavras na minha boca. Eu não estou aqui afirmando para você que Yeshua não tenha sido gerado de uma forma maravilhosa. Entendido? O que eu estou dizendo para você é que você não tem base bíblica, tá? Para afirmar que esse texto inserido em Mateus já não bate com o contexto e ele não bate com a Bíblia. Tá certo? É só isso que eu quero te dizer. Porque o texto de Isaías, suposto, usado por Mateus, não está falando de Yeshua. É mesmo? Uma outra coisa para a gente concluir lá para a Torá é que, se você pega aqui o contexto daquele 7,14, você vai ver que o Eterno, a boca do profeta, chega até o rei e diz para ele: escuta, você está com medo dessa aliança que o seu inimigo fez, tá? Você está com medo, mas o Eterno diz a você: pode pedir um sinal que ele está com você. Só você voltar um pouquinho atrás, hein? E o rei vira e diz: eu não vou pedir um sinal, porque eu não vou tentar o Senhor. E aí o Eterno usa a boca do profeta e fala: já que você não vai pedir o sinal, eu mesmo vos darei um sinal. Uma jovem vai gerar, né? E como eu disse, um midrash, um comentário, a própria esposa do rei, né? O próprio rei nasce na sua casa um menino. E esse menino seria o sinal de que o Eterno estaria com eles. O Eterno não iria permitir o que ele estava temendo acontecer. Né? Entendido aí o contexto? Amém? Então, fechou aí. Caminhamos mais um tiquinho. O texto lá da Haftará, que é 1 Reis, né? Melahim Aleph, 3,15. Como a porção de hoje fala de sonhos, ele também está falando de sonho. Isso é o sonho de Salomão, né? E aí, não vamos entrar em muito detalhe, né? Aí é o episódio onde o rei Salomão vai julgar uma causa, né, de duas mulheres, e diz que ele julga ela de forma sábia, né? E as pessoas, a partir daquele momento, o têm com mais, né, respeito por causa do seu julgamento, né? Não vou me ater, vocês já conhecem o assunto, né? Só um detalhe interessante aqui para nosso aprendizado é que o texto de Shlomo, ele nos instrui, nos ensina uma coisa. Nem tudo que a gente ouve, você deve usar como julgamento. Tá certo? Não julgue através dos ouvidos. E nem sempre julgue através dos olhos. Ou seja, mesmo você vendo determinada coisa, não julgue. Mesmo você vendo, né? Nessa semana, eu acredito que todo mundo aí ouviu, porque circulou isso via WhatsApp aí, na mídia, de forma, né, Brasil afora. No dia 12 apareceu um pastor, não sei se vocês viram isso, um pastor da Madureira, né? Ele apareceu enforcado, segundo um relato que eu li,
né, supostamente teria suicidado. Mas, novamente, não julgue segundo os e nem segundo os olhos. Deixe para o Eterno. O Eterno julgará todas as coisas. Tá certo? Né? O áudio que ele demonstra alguém até colocou no texto lá, que ele estava em depressão. Né? E até depressão gerou um suposto suicídio. Tá? Agora, só o Eterno realmente vai dizer sim ou não. Entendido? Né? Só aí um ganchinho, né, que a gente vai aprender com o rei Salomão. Né? O homem que é sábio segundo o Eterno. E segundo o Eterno, ele vai julgar aí uma causa. Né? Ele não vai pelas aparências, ele não vai pelo que ele ouve. Mas ele é usado pelo Eterno. Amém? Vá lá para o capítulo 41. Porção de hoje, nós temos alguns tópicos nela. 41, nós temos o sonho do faraó. No 41:16, Yosef é chamado. No 41:42, Yosef torna-se o governante. No 42:3, há uma viagem ao Egito dos seus familiares. No 42:8, Yosef age como estranho perante eles. No 43:29, Beniamim, o seu irmão, é levado. E 44:9, Beniamim é preso. Então esse aí é o resumo da porção de hoje. Eu gostaria que você abrisse aí no 41:1, e a gente vai fazer aí a leitura, né? E aconteceu que no fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam no rio 7 vacas, formosas à vista, gordas de carne, e pastavam no. E eis que subiam no rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, magras de carne, paravam junto às outras vacas na praia do rio. Primeiro detalhe, né? A porção de hoje é Miquetes. A palavra quetes aí é fim. E mi é uma preposição na língua hebraica, tá? Que quer dizer em ou de, tá? Pode ser de de alguma forma também, né? Em, né? Lá tá, não, ao fim, tá? Ao fim de, tá? Ao final de 2 anos. Que 2 anos? 2 anos de quê? Como eu disse aqui, irmãos, todos os textos eles têm contexto. E o contexto foi da porção da semana passada. Que os dois, que teve 2 pessoas que estiveram com Yosef lá na prisão, e ambos sonharam, e ele interpretou o sonho de ambos, e como ele interpretou, se cumpriu, né? E depois desse episódio já se tinha passado 2 anos. Então esses 2 anos aí, né, que é o final de 2 anos, está falando desse episódio. Se você volta aí no capítulo anterior, você vai entender isso aí, tá certo? É aquele sonho que ele interpreta que um vai voltar a servir o rei e o outro vai ser enforcado e morto, né? Vai ser suspenso a sua cabeça lá, etc. E aconteceu como ele preveu pelo sonho, né? Ou pela interpretação do sonho. Muito bem. Então, no final desses 2 anos, acontece o quê? O próprio faraó tem um sonho, né? O sonho você já ouviu falar N vezes, né? A interpretação do sonho também você já conhece, tá? Mas eu gostaria de compartilhar com você uma coisa aqui interessante, que o chamado Talmud, ele, quando fala de sonhos, eles trazem algumas coisas para você se situar quando você for interpretar sonho. É claro, meu irmão, que isso aqui são estudos judaicos. Quer dizer que toda vez que você sonhar, ou sonhar algo parecido, você tem que interpretar dessa forma? Não necessariamente, né? Mas ele tenta te dar uma referência de sonhos. E aí,
né, num tratado do Talmud chamado de Berahot. Berahot em hebraico significa bênçãos, tá? Nesse tratado, ele vai dizer o seguinte: se você sonhar com um boi, né, tem vários significados, vai depender de como você sonha com esse boi, né? Por exemplo, se você sonhou com um boi e você estava comendo a carne dele, o Talmud vai dizer que significa que você vai enriquecer, né? Então, se você sonhar com um boi fazendo um churrasco lá, pelo Talmud, significa que você vai ficar rico, né? Você vai prosperar, você vai enriquecer. Porém, se você sonhar com esse boi e ele estiver te dando chifradas, pelo Talmud significa que os seus filhos terão controvérsias, né? Ou seja, você vai ter rebelião dentro da sua casa. Você vai ter filhos rebeldes, né? Se você sonhar com um boi e o boi te mordeu, pelo Talmud, você terá sofrimento, né? Se o boi te mordeu, significa que você vai sofrer, você vai ter sofrimento aí na sua vida, né? Olha que coisa interessante. Se você sonhou e o boi te deu coice, significa que você vai fazer uma grande viagem, né? Então, significa que você vai estar viajando para algum lugar, né? Se você sonhou com um boi e você está montado no boi, significa que você vai chegar à grandeza, né? Você vai ser, né? Se você é um trabalhador, quem sabe você vai ser promovido, né? Seu chefe vai te reconhecer, vai te dar cargo de confiança, né? Então, isso é uma forma de interpretar sonho de acordo com o Talmud, né? Significa que se você sonhar com a vaca, já é outra história. Se você sonhar com o cabrito, já é outra história, né? Isso aí eles fizeram uma interpretação baseada no boi. Se sonhar com bode é outra, né? Bom, esse sonho que o faraó teve, né, que você já conhece, se você ler o texto, você vai ver que os seus sábios foram chamados para interpretá-lo. Diferentemente de um outro episódio que a Bíblia menciona, né, o sonho aqui do faraó, se você vê, os seus sábios são chamados. Deixa eu ver aqui onde é que está o texto. Verso de número 8. E acontecer que pelo amanhecer estava perturbado o ruach dele, e enviou e chamou todos os magos do Egito, todos habilidosos dele, e narrou ao faraó a eles o sonho. Caso de faraó, quando ele chama os seus sábios, ele faz o quê? Ele fala, ele narra o sonho e pede para eles uma interpretação. Eles trouxeram a interpretação, olha lá, né? Faraó, as 7 vacas que o senhor viu, significa que você vai ter 7 filhas. As 7 espigas, significa que você vai conquistar 7 países. Muito bom o sonho, né? Ou melhor, muito boa a interpretação, né? Um faraó, né? Se fosse o rabino que tivesse sonhado, o camarada fala, não, você vai ter 7 filhas. Fala, misericórdia. Né? Mas o faraó não tinha problema de ter 7 filhas. Né? Talvez fosse algum irmão da sinagoga que tiver um sonho desse, né? E alguém chega e fala, a interpretação do seu sonho é, você vai ter 7 filhas. Hein, Marcos? Marcos também é outro que só tem filha lá, né? Já tem 3, vai vir mais 4, viu? Alguém falou comigo, mas por que você não tentou mais? Para quê? Tenta, filha, tenta, filha, tenta, filha. Aí vai chegar no sonho. Mas abra um parênteses aí no nosso estudo. Antes da Marli engravidar,
Já contei isso para alguns aqui, né? Talvez tem gente nova aí. Antes dela engravidar, chegou uma suposta profeta para ela e falou com ela: ó, o Senhor me manda te dizer que você vai gerar um filho, tá? E será parto normal. Aí veio a primeira, né? Veio a Isabelle e ela teve ela de cesariana. Aí quando encontrou com essa suposta profeta, aí ela fez questão de chegar nela, mostrar para ela, falando aqui, ó, você tinha profetizado que eu ia ter um menino e era parto normal. Veio uma menina e foi cesárea. Aí a cara de pau da profeta virou para ela e falou: não, mas Deus pode mudar os seus planos. Ela foi embora, largou para lá. Aí minha esposa um certo dia vai numa outra casa, chega numa outra profetada. E a profetada veio da seguinte forma: eis que te digo, minha serva, eis que eu estou colocando no teu ventre um varão, e será um varão de fogo. Só se for fogo para comer, para preparar um kiddush, né? Só se for. Né? Que agora você já conhece. Né? Aí um dia alguém chega para nós e fala: não quer dizer que a palavra não vai se cumprir, você parou só em 2. Né? Você tinha que continuar tentando, até chegar o varão. Daí a pouco eu estou igual o Jetro. Né? Sem falar que a mulher quase morreu, né? Sem falar nisso. Né? Volta agora para a nossa porção. Então tem umas profetadas, né, como essa aqui, olha lá, ó. Você vai ter 7 filhas, você vai ter 7 países, né? Mas a pessoa que recebeu o sonho não se convenceu. Ele mesmo, se você ler aí, ele não ficou convencido com isso. Falei: não, não é isso. Esse sonho não quer dizer isso. Né? Ou seja, a própria pessoa que recebe o sonho, isso aqui é muito interessante, meu irmão. Primeiro, quando você sonhar alguma coisa, busque de quem a interpretação? Do Eterno. Pare com essa coisa, né? Tem muito crente que gosta disso, né? Correndo atrás de profetada, correndo atrás de A, de B, de C. Ai, mãe, me revela aqui. Você que é uma profeta de Deus, eu tive um sonho. Aí fica nessas coisas, né? Com tudo que sonha, deixa eu correr lá na profeta, para a profeta me revelar o que Deus quer me dizer. Por que você não busca Ele? Por que você não ora? Por que você vai lá diante do Eterno e fala: Senhor, eu tive um sonho, me dá discernimento. Me dá o direcionamento. Esse sonho é porque eu dormi de barriga cheia ontem? Esse sonho é aquela é aquela pizza que eu comi, né? Esse sonho é a festa que a gente foi ontem? Não, não é não. Né? Porque também tem sonho de barriga cheia. Né? Assistir um filme no dia anterior, deita com aquilo na cabeça, é claro, seu subconsciente põe aquilo para fora de alguma maneira. Né? Quer dizer que todo sonho é o Eterno? Não. Tem sonho que é você mesmo. Tá? Tem gente que tudo que sonha, Deus está dizendo. Oh, irmão, para com isso. Não estou dizendo que ele não diga. Mas, né? Ah, irmão, toda noite eu sonho. Toda noite Deus me fala alguma coisa através do sonho. O Eterno fala. E fala através de sonho. Quer dizer que todo sonho é Eterno falando? Não. De repente é minha barriga falando. Você tem que comer menos, viu? Na hora de dormir. Não, e uma outra coisa que você pode observar quando o Eterno está querendo te mostrar alguma coisa através de sonho. Muito comum de acontecer. Você deita, né? Aí, supostamente, lá pela madrugada, você sonha. Aí você acorda. Aí você, né? Normal, e você deve fazer isso, acordou do sonho, né? Deixa de ser
Pessoas, né? Dobre o joelho, né? Levante, ore, busque o eterno. Senhor, eu tive um sonho e eu gostaria. É sonho ruim? Senhor, me ajuda, me livra. É com alguém? Senhor, livra, traz livramento. Ore. Deita novamente. É muito comum de você continuar sonhando. Muito comum disso acontecer, né? Supostamente, se você tem um sonho de barriga cheia, lá pela madrugada já esvaziou a barriga, né? Como é que você continua sonhando a mesma coisa? Já é uma característica, que às vezes o Eterno está querendo te mostrar alguma coisa, né? Comum de você sonhar, acordar e dormir de novo e continuar sonhando, né? E é interessante que às vezes continua sonhando no lugar que parou, né? Muito comum disso acontecer. Uma característica, às vezes, que o Eterno está querendo te mostrar alguma coisa. Vá buscar o Eterno, vai orar, né? Pedir discernimento. Eu quero pegar um ganchinho aqui. No verso 8 está escrito assim: e aconteceu que pelo amanhecer estava perturbado o quê? Na língua hebraica está ruach. Estava perturbado o seu espírito. Rabino, o que significa que o espírito do faraó estava perturbado? Que o faraó estava perturbado. O que eu aprendo com isso? Ou melhor, o que a Bíblia nos ensina? Meu irmão, nós temos um problema muito sério dentro do meio cristão de um modo geral, que infelizmente, eles receberam ensinamentos, e esses ensinamentos, muitos deles têm origens pagãs. Muitos ensinamentos de origem pagã. Está dentro do meio. E às vezes a Bíblia não diz isso, e as pessoas continuam sustentando isso. Por exemplo, se você ler o texto aqui, está falando do espírito de quem? De quem? Faraó, tá. O espírito do faraó está perturbado. Quem está perturbado? O faraó. Não tem uma pessoa andando do lado do faraó, não? O faraó está dormindo, o seu espírito, já antes dele acordar, o espírito dele está andando para lá e para cá, vai lá na cozinha, toma uma aguinha, volta e olha, e o faraó nada de acordar. Ah, eu vou tomar um vinho, que eu não aguento, isso que é uma dor demais. Quem está perturbado? A Bíblia está dizendo que é o espírito dele. Existe uma pessoa chamada espírito do faraó? Falando que o espírito é de quem? Do faraó. Mas como é que existe uma pessoa chamada Espírito de Deus, se a Bíblia chama de Espírito de Deus? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Espírito do Senhor. Espírito de Deus. Espírito do Santo. Criaram uma pessoa para isso. E dizem que não é a mesma pessoa que está falando do seu espírito. Vocês entenderam isso? Olha aqui, se o faraó, isso aqui é um dos N textos da Bíblia, meu irmão. Tem um texto, por exemplo, que Davi diz que o seu espírito desmaia. Aí o Davi lá vai andando, quando o espírito dele viu aquele exército vindo, pum. Aí Davi, ainda bem que eu ando com um vidrinho de álcool aqui. Chegou lá no nariz do espírito dele. Acorda, meu filho, nós temos que batalhar. Meu espírito, quando viu a tribulação, desmaiou. Cadê meu espírito? Está caindo lá atrás. Caiu do cavalo. Você está vendo que eu estou ironizando o negócio? Mas é para você ter uma noção, meu irmão, que a Bíblia usa umas linguagens que as pessoas estão interpretando o trem de outra maneira. Espírito de Faraó. Quem está falando? Faraó. Do Faraó. Espírito de Davi. Está falando de quem? De Davi.
Espírito de Adonai. Está falando de quem? Do próprio Adonai. Não é uma outra pessoa. Vocês estão me entendendo? Ah, mas a Bíblia diz que o Espírito do Eterno ensina. Quem está ensinando? O próprio Eterno, pelo seu Espírito ensinando. Ou pela manifestação dele ensinando. As pessoas são cheias do Espírito de Adonai. As pessoas são cheias do poder de Adonai. É a manifestação de Adonai, o seu Espírito. Simples assim. Se você concluir esse assunto, você vai para o livro de Apocalipse, você encontra lá no final do Apocalipse. Ou melhor, no livro de Apocalipse, de um modo geral, você vai encontrar isso. Quando a Bíblia vai mencionar, por exemplo, Yohanan vai lá e tem uma visão. E eis que eu vi, eis que estava assentado sobre o trono. E ao Cordeiro. Encerrou o assunto. É 2, não é 3, não. Só 2 está lá no texto. Aliás, toda a Bíblia, né, falando do Tanar, é o eterno manifesto pelo seu Rua. E depois nasce Yeshua, você tem o Pai e o Filho. A manifestação do Pai chama Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. Né? Ou alguém diz Ruach HaKodesh, não tem problema não. Amém? Né? Só para, né, pegando aí um ganchinho. Espírito do faraó é quem? Faraó. Ah, o espírito do faraó está perturbado. Quem está perturbado? O faraó. Ah, o espírito do faraó está sem dormir. Quem está sem dormir? O faraó. Não tem isso aqui não, mas só para você entender, né? Como Davi expressa lá na frente. E não é só Davi, meu irmão, tem N textos na Bíblia, né? Falando, parece que dá a ideia de que um ser diferente, separado, mas não é, está falando da própria pessoa, né? Yeshua fala muitas vezes, né? Meu espírito está abatido, meu espírito está angustiado. Quem está angustiado? Yeshua sentou na pedra, chamou o espírito dele, senta aqui, vamos conversar. O que foi? O que está acontecendo com você? Você está meio abatido, está meio... Vocês estão entendendo? Irmão, quando a gente menciona, a Bíblia usa essas linguagens, está falando da pessoa, não é outra pessoa, não. Amém? Benção? Volta para cá. Não havia quem o interpretava, né? Aí o verso 9. E falou o chefe de os copeiros do faraó, dizendo: das minhas transgressões, o que me faz recordar hoje, o faraó se irou contra os servos dele, tá? E colocou a mim à prisão. E aí ele vai narrar, né, na sequência, que eles estiveram presos e eles encontraram lá e um homem, né? Aí dá um pulinho lá para o verso 14. Verso 14. Vaishlar. Vaishlar significa o quê? E enviou, tá? Vaishlar. A palavra shaliar vem desse radical aí, tá? Que é o radical de enviar, né? O shaliar é um enviado, né? Muito conhecido no mundo cristão como missionário, né? Foi traduzido essa palavra como apóstolo, né? É interessante que no meio que a gente convive aí muito, né? Vocês devem conviver também. Tem uma pessoa chamada apóstolo. A palavra apóstolo significa o quê? Enviado. A pessoa se intitula apóstolo, mas não é enviado para lugar nenhum. Por que gosta? É porque é título. Vocês estão entendendo? A essência da palavra não se cumpre, não. O que está na moda hoje? A moda hoje é bispo. Então vou me intitular bispo. O que é a moda? Não, o bispo é menor, o apóstolo é maior. Então você é apóstolo.
está me entendendo? E às vezes né? Só o pai. Enviou o faraó e chamou a Iosef e fizeram correr desde o fosso, se barbeou, trocou os mantos dele e foi ao faraó. Meu irmão, Iosef era um? Que raiz? Que linguagem? Que essência? Judeu, né? Descendente das tribos de Israel. Faz parte de um grupo de homens que tem barba por costume. Fazia parte. E é claro, ele ainda está na prisão. Aí que vai ter mais barba mesmo. Tá? Não é porque ele só está na prisão que está com barba, não. Faz parte. Tá? Não quero aqui também entrar em detalhes. É muito sério quando você quer ler texto da Bíblia, trazer o contexto da Bíblia para o seu contexto, se o seu contexto é outro. Ou você pegar o seu contexto e levá-lo para dentro da Bíblia, né? Existem lugares que os homens não podem ter barba. Um certo dia eu fui conversar com uma pessoa, né? Claro que eu não vou citar nomes, mas essa pessoa me falou uma coisa que eu fiquei abismado. Falou, não, o homem não pode ter bigode, porque o diabo esconde atrás do bigode. Foi uma misericórdia. Eu falei, então a Bíblia só tem endemoniado. Vocês estão rindo, né? Não, um homem... Irmão, tem algum problema, você chegar, ou você pertencer, ou você criar uma denominação, da qual você chega para os homens e diz, gente, é muito bonito um homem barbeado. E a gente adotou aqui no nosso meio que os homens vão somente ser barbeados, tá bom? Combinado? Sem problema. Tem problema com isso? Nenhuma. Assim como também não tem problema se a gente chegar para as irmãs e falar, irmãs, a gente adotou aqui no nosso meio, as mulheres não vão cortar cabelo, porque é muito bonito a mulher de cabelo comprido. Tem problema? Não. Agora, fazer disso doutrina bíblica é outra conversa. Colocar sobre as pessoas um jugo deste, dizendo que na Bíblia, que a Bíblia é outra. Irmãos, aqui a gente tem costume de não fazer isso. As mulheres têm costume de andar de saia. As mulheres têm costume de não usar calça. Sem problema, irmão. Agora, eu pegar e falar que isso é Bíblia, aí é outra conversa. Está me entendendo? Então, né? O homem não pode usar bigode porque o diabo está atrás do bigode. Os homens da Bíblia, então, era tudo capetado, endemoniado. Porque era tudo. Não só tinha barba, como tinham bigode. Não só tinha bigode, como tinham barbas. E é interessante que o sacerdote, o maior, Hagadol, Kohen Hagadol, sumo sacerdote, ele era barbudo, está na Bíblia. Como é que fica? Mas, não tem mas não, isso é Bíblia. Significa também que eu vou chegar aqui e falar para os irmãos, a Bíblia diz que o homem tem que ter barba, viu? Todo mundo barbudo. Tem na Bíblia isso? No contexto judaico, eles pegaram e interpretaram dessa forma. Você pode ver que no contexto judaico, principalmente ortodoxo, né? Tudo barbudo. Né? Não cortam as barbas. Entendido? O mundo judaico tradicional, liberal, às vezes tem um ou outro que tem barba, aí já faz uma barba bonita, bem feita, não tem problema. Né? Fica na liberdade. Eu conheci pessoas, irmão, que quando a mulher estava de saia, aí ela chegava perto dela e falava, paz do Senhor, irmã. Quando a pessoa passava de calça, oi? Bom
Bom dia, boa tarde. Aí estava de saia, a paz do Senhor. Eu conheci uma outra que chegou para uma irmãzinha que era perdida no bairro, e a irmãzinha com aquele saião comprido, toda alegre, chegou para essa dona e falou com ela: você não sabe o que aconteceu comigo, agora também converti e estou servindo o Eterno, e é uma bênção. Aí ela perguntou para ela: e qual ministério que você está? Ela disse: eu estou aí no ministério, né? Não vou citar nomes, mas que ele é um pouco liberal. Aí a irmã vira para ela, como ela era de um ministério meio, né, ortodoxo, virou para ela e falou: Deus vai completar a obra na sua vida. Ou seja, se você não fazer parte do meu ministério, a obra está incompleta. Só Hashem. Né? Irmão, isso no passado a gente encontrou muito caso assim. Né? A pessoa chegava para a gente, né, na época: ô irmão, o que eu faço? Porque a igreja não permite usar calça. Eu arrumei um emprego e eu vou ter que usar calça no emprego. Eu falei: irmão, a igreja sustenta você? Você tem um salário da igreja? Lá onde você vai trabalhar, você vai ter, não vai? Vai. Se a igreja te der um salário, te der um emprego, segue a igreja. A igreja não está te dando, não. Vai trabalhar e cuide da sua casa, cuide da sua família. E seja feliz. Tá? Que o Eterno está muito além dessas coisas. Né? Aí fica, né, como sobrecarregando as pessoas de julgos, né, a ponto da pessoa ter necessidades. Só acha. Sim, só misericórdia. Vamos continuar aqui. Entenderam a questão do enviar, né? É o ponto aí, né? Então o José se barbeou, tirou a barba, né? Não está aqui no texto, mas como é contexto da época, José também certamente cortou o cabelo, tá? E detalhe do corte do cabelo que ele fez é que ele corta o cabelo de forma egípcia, tá? Para ele apresentar-se diante do faraó, tá? O texto aqui não vai mencionar isso, mas é o contexto da época, tá? Como é que era o corte egípcio? Se você ir em livros de história, aí você vai encontrar que os egípcios tinham um corte arredondado. O cabelo deles era cortado de forma arredondada. E é por isso que o Eterno, em um contexto mais na frente, ele vai dizer: não arredondareis o canto da sua barba. Porque a barba está aqui, né? E o canto dela está aqui. Então, cortar arredondado. Por quê? Porque era prática egípcia. Faziam isso em função das suas divindades. Tá? E Yosef vai se apresentar diante do faraó, certamente fizeram isso com ele, né? Para ele ficar parecendo um egípcio. Posteriormente, você vai confirmar essa história que eu estou te falando, quando os irmãos dele encontram com ele. E os irmãos dele não o reconhecem. Por que não reconheceu ele? Rabi, não, porque ele estava vestindo uma roupa diferente. Não era só isso. Por quê? A feição de uma pessoa, dependendo de como ela pode vestir qualquer roupa, a face dela vai ser a mesma. Vocês concordam? Né? Principalmente, você pega um judeu barbudo, né? Que é o normal dos judeus lá. Você olhou para ele e falou: não, esse aqui é o fulano de tal. Aí tira a barba desse moço, corta o cabelo dele arredondado igual um egípcio. Como é que reconhece ele? Aí sim, veste uma roupa diferente, né? Inclusive, não vou entrar me ater a isso, mas Yosef, ele tem uma comparação com Yeshua, né? Porque Yeshua também, eles vestem Yeshua, colocam nele um cabelo, uns olhos, um nariz, né? Uma veste que não é judaica, e apresenta para os seus irmãos. Como que eles vão aceitar esse irmão aí? Né? Igualzinho Yosef, né? Pegam Yeshua, transfigura ele num outro ser e quer apresentar esse ser para o judeu.
Falei, não, nós reconhecemos isso aí não. Né? Isso aí não faz parte da nossa linhagem de sangue. Não reconhecemos. Né? Igualzinho você. Continuando aí no verso 16, né? Aliás, vou voltar no 15. E disse o faraó a Iosef: sonho sonhei, o que interpreta não há para ele, e eu escutei sobre ti para dizer, escuta sonho para interpretá-lo. Respondeu Iosef ao faraó, dizendo, sem mim Elohim responderá. Como é que está aí na tua Bíblia? Não sou eu. Quem? Quem? O Eterno. Agora tem uma palavrinha aí que eu não sei se foi traduzido na sua Bíblia, porque aqui está assim, o Eterno responderá para a tua paz. Está aí? Hã? Resposta favorável. Né? Resposta de paz. Né? Aqui está, responderá, né, de paz para o faraó. Ok? Irmão, a palavra paz é o quê? Em hebraico. A palavra aqui é shalom. Né? Inclusive aqui no texto está et shalom. Tá? A tradução ficou paz, mas não é só paz. Ele vai te dar, o Eterno vai te dar uma resposta próspera. Tá? Uma resposta de tranquilidade, porque a palavra shalom também quer dizer estar tranquilo. Tá? Uma resposta que vai te trazer saúde. Tudo está na raiz da palavra. Ok? Então, não é só uma resposta de paz. Tá certo? Porque muitas vezes a gente tem uma resposta, você fica em paz. Você fica em paz, mas... né? A palavra sua me deixou em paz. E depois? Né? E aqui o texto está dizendo, não, a resposta virá do Eterno. Amém? Entendeu isso? O que Iosef diz? Resposta que você precisa vem do Eterno. Põe isso no teu coração. Pega isso aqui. Sonhei. Eu preciso de uma resposta sobre o sonho. Quem vai te dar a resposta? Né? Para com essa história que eu já falei no início, ficar correndo atrás de gente. Eu estou perturbado com esse sonho. Deixa eu ir lá na casa da irmã fulana, da irmã ciclana. Irmã, eu vim cá porque eu tive um sonho e eu estou meio perturbado com o sonho. Eu sei que você vai me dar uma resposta de paz. O que você falou? Não é eu. Quem vai te dar a resposta de paz? Quem vai te dar uma resposta favorável? Quem vai te dar uma resposta que você vai ficar próspero com ela? O Eterno. Entendido isso? Coloque no teu coração. Né? O que a gente precisa, a resposta que a gente precisa, vem do Eterno. Algo que está te perturbando? Busque o Eterno. É dele a resposta. Amém? Vou dar uma acelerada aí, né? O faraó conta também para Iosef, né? O sonho, né? E lá no verso de número 25, e disse Iosef ao faraó, sonho do faraó, é ele. O que o Eterno o fará. Isso aqui é muito lindo. O que o Eterno fará, relatou ao faraó. Olha para o seu irmão aí, pergunte para ele. Tem na Bíblia que o Eterno conta para a gente as coisas que vai fazer? Tem. Tem um texto que o Eterno fala com Abraão. O Eterno diz assim, esconderei de Abraão o que faço? Tem um outro texto que a nossa irmã citou ali, que está no livro dos profetas, que o Eterno diz assim, por acaso fará o Senhor alguma coisa, sem antes revelar aos seus servos, os profetas?
Então o que que você aprende com isso? Quando você se torna próximo do Eterno, você começa também a conhecer segredos, conhecer coisas ocultas, coisas escondidas. Entendido? Irmão, muitas vezes o Eterno quer fazer coisa e vai fazer coisas que ele vai primeiro revelar aos seus chegados. Por que ele faz isso? Muitas vezes ele faz para que você se prepare. Muitas vezes ele faz porque você sabendo, você pode livrar alguém, dependendo do que vai acontecer. Muitas vezes aumenta a sua fé. O Eterno te mostra que vai fazer alguma coisa. E aí você se aproxima mais do Eterno. Você crê mais no Eterno. Muitas vezes o Eterno te mostra coisas e você relata isso, por exemplo, dentro da sua casa, dentro da sua família. Consegue tirá-los de uma fé fraca, de uma fé morna, de uma fé, né, sem vida, para uma fé mais eficaz. Então existem N razões pelas quais o Eterno revela as coisas. Tá certo? O que eu preciso entender? Que quando o Eterno nos mostra determinado... Deixa eu pegar mais um ganchinho aqui. Tem lugar que as pessoas falam assim, o Eterno mostrou, então ele já repreendeu. Não necessariamente. O Eterno, quando ele mostra, é porque ele já repreendeu o negócio. Não necessariamente. Às vezes quem vai repreender é você. Ele só está te mostrando que vai acontecer. Como é que você vai repreender? Muitas vezes, uma forma de você repreender coisas más é o quê? É só uma expressão, não é bem assim, né? Mas só para você entender. Joelho no chão. Ou orando. Às vezes o Eterno te mostra alguma coisa, é para você se aproximar mais dele. Entendido? Então, como está aqui, ó, o Eterno mostrou para Faraó. Agora o Eterno mostra para Faraó. Quer dizer que é para livrar o Faraó? O que vocês acham? Tem mais gente envolvida nisso aqui, não tem? Tem. Quem? Que não está diretamente aqui no texto, mas que vai na frente envolver-se nisso. Quem é? Povo de Israel. Mas o Eterno revelou, foi para o ímpio. Sim. Irmão, o Eterno usa da forma que ele quer. E usa de quem quer. O fato é que a Bíblia diz que ele usa o ímpio muitas vezes para nos abençoar. Tem um outro texto que diz até que ele tira do ímpio para te abençoar. Tem outro texto que diz que ele faz o ímpio prosperar para que você herde do ímpio. Como é que ele age? Ele age do jeito que ele acha que deve agir, pronto. Ele é o Senhor e acabou. Né? Eu vou certo dia que eu falei para um irmão, o irmão encontrou com um bebum na rua, e o bebum deu uma lenhada nele, mas daquele jeito. Aí ele veio chateado, veio falar comigo. Encontrei com um bêbado ali, o bêbado me deu uma lição de moral. Aí eu virei para ele e falei, você está precisando de conserto? Ele falou, mas... Eu falei, não tem mais não, o Eterno usa de quem quer. E no seu caso, ele usou até num bêbado. E ele estava injuriado, porque o bêbado deu uma correção nele. Falei, meu filho, você tem que abaixar a cabeça e louvar o Eterno, porque ele está usando para te corrigir. Né? E você? Pois é, ué. O que a gente precisa ter discernimento, irmão? Seja de onde for, seja quem for. Seja humilde. Seja humilde. Né? Você que é pai, você que é mãe, tem hora que às vezes tem um filhinho pequeno lá, o Eterno usa a boca dele. Mas eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Você não pode falar assim comigo, é eu que tenho que te corrigir. Quem sabe se não é o Eterno usando o seu filho lá. Certo dia o Eterno usando a boca de alguém falou para nós, para mim e para Marli, você presta atenção.
porque eu tenho usado uma pequena dentro da sua casa para falar com vocês. Aí nós passamos a prestar atenção. E realmente falava. Né? Era pequena ainda. Né? Era uma criança. 3, 4 anos. A gente sempre parou e falou, não, esse negócio não procede de uma criança de 4 anos. Isso é o eterno. Entendeu? Não, mas minha filha, meu filho. Não, meu filho é muito inteligente. Irmão, presta atenção. Começa a prestar atenção. Às vezes não é inteligência, não, é a boca do eterno. Né? Meu filhinho é muito esperto. Olha, às vezes não é esperteza, não. É porque o eterno está usando para falar com você e você não está percebendo. Né? Principalmente quando você está errado. Aí você, não posso aceitar, porque uma criança de 2 anos me corrigindo, se você está errado, e daí? Baixa a cabeça e aceita a correção. Né? Linguagem aí do mundo, né? Enfia o rabinho entre as pernas, murcha e recebe. Bom, o lindo das crianças é uma coisa que a gente, adulto, perde. Sinceridade. Né? Você chega para uma criança e pergunta para ela, como é, né? Principalmente das mulheres, né? Como é que tá? Como é que a mamãe tá? Né? Você está querendo ouvir que está linda. Ela fala, não, está feia. Não tem rodeio, né? É assim, funciona. Vou ficar triste. Problema, né? Volta para a Bíblia. Sonhou, né? Disse para Yosef o sonho. E Yosef disse para Faraó, o sonho é um só. É o que o Eterno vai fazer. Dá um pulinho lá no verso 41. Tudo acontece, né? Ele recebe uma posição aí, ele é promovido, vamos dizer assim. Meu irmão, Yosef foi promovido a governador. Verso de número 41 está escrito assim: e disse o faraó a Yosef, coloquei a ti sobre toda a terra do Egito. Removeu o faraó o anel de sinete dele, de sobre a mão dele, e colocou ele sobre a mão de Yosef. Vestiu a ele. Aqui na minha Bíblia está Bigdei Shesh, tá? Linho egípcio. E pôs o colar de ouro no pescoço dele. Fez cavalgar ele a carruagem, a segunda que ele, e clamava perante ele, atenção, e colocara ele sobre toda a terra do Egito. E disse o faraó a Yosef, eu, o faraó, sem ti não elevará homem a mão dele, e o pé dele em toda a terra do Egito. Na sua Bíblia, o faraó diz para ele, eu somente serei maior do que ti. Né? Na verdade, ficou só de boca para fora. Por que só de boca para fora? Porque o Yosef passou a governar todo o Egito, inclusive o faraó. Por que inclusive o faraó? Porque o faraó passou a nem mover mais sem falar com o Yosef. Conclusão. Na prática, né? Na prática, ele estava governando até sobre o faraó também. Mas uma coisa que nos chama a atenção, que é o seguinte, irmãos, o Eterno querendo, ele faz um homem sair da prisão e se tornar governador. Tá. Isso aqui é regra na Bíblia. O Eterno vai pegar você. Irmão, porque o Eterno pegou José e pôs ele como governador. O Eterno vai fazer na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, infelizmente, as interpretações para se, infelizmente, enganar pessoas. Usa a Bíblia para enganar as pessoas. Meu irmão, José existe desde a sua existência como criança, ele tem propósitos do Eterno na sua vida. E aqui é o cumprimento do propósito do Eterno.
Meu irmão, não é porque eu li um texto aqui, chego aqui na frente e falo que Deus vai te elevar, que Deus vai te fazer, que Ele vai fazer. Ele cumpre nas nossas vidas os seus propósitos. Entendido isso? Não é porque eu li texto na Bíblia que Deus vai fazer, porque o Eterno vai fazer. As pessoas precisam aprender essas coisas. Não é porque um pastor diz, porque um missionário diz, porque o líder diz que Deus tem que fazer. Usa texto da Bíblia sem contexto, sem. Ó, irmão, é a campanha da elevação. Deus vai te elevar. Ah, é porque você faz campanha, Deus vai te levar? Ah, porque está aqui na Bíblia, ó. Deus elevou José. Não, ainda tem isso também. Como é que é a minha conduta com o Eterno? Qual é o propósito do Eterno para a minha vida? Irmão, tem pessoas que o Eterno tem um propósito na sua existência. Tem outras pessoas que o Eterno vai ter outra. Só porque eu vou fazer uma campanha, uma corrente, e ela diz que eu vou ser elevado, quer dizer que vai ser assim? Vocês estão captando a mensagem? Estão entendendo? Ah, porque alguém pregou, Deus tem que fazer porque alguém prega? Porque alguém usou o texto da Bíblia, quer dizer que Deus vai fazer? Ah, mas aqui, ó, José foi elevado. E José foi elevado com propósitos. Ele existe para cumprir um propósito. A gente deve procurar entender qual é o propósito do Eterno para a minha existência. A minha existência não é a mesma do irmão. O propósito do Eterno na minha vida não é o mesmo do irmão. A Bíblia menciona isso. Não, irmãos, o propósito de Deus na sua vida é você ser rabino. É, irmão. Você começou a estudar com quantos anos? Ah, irmão, já estou com 50. Pois é, uai. Quer dizer que você pode ser um rabino? Quer dizer. Quer dizer que é o propósito eterno para a sua vida? Talvez não seja. Talvez você quer. Né? Irmão, você quer ser o quê? Ah, rabino, gosto tanto desse negócio, desse título de pastor. Eu queria ser pastor. É. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem fé? Eu tenho fé que todo mês cai o dinheiro na minha conta lá quando eu trabalho. Ah, irmão, a sua fé então não serve para ser pastor, não. Você tem fé que você sai pro deserto carregando né, na Bíblia lá chama de... Como é que é o nome lá? Aqui no nosso contexto chama embornar. Né? Lá tem um outro nome lá na Bíblia. Deu um branco aqui. É isso aí. Né? Você tem fé que você sai só com o alforje do lado e o Eterno te sustenta? Ah, então você pode ser chamado para alguma coisa. Às vezes não tem fé. Às vezes o que o Eterno tem na sua vida, meu irmão, é você trabalhar mesmo. É você ser empresário, como a gente tem na comunidade, e o Eterno usar você como empresário na obra dele. Por isso que o Rabino Shaul diz, não pode ser todo mundo mão, não pode ser todo mundo braço, não pode ser todo mundo pé. Precisa da mão, precisa do braço, precisa do corpo, precisa da cabeça. Eterno, o Senhor me chamou para ser o quê? Às vezes Ele quer que eu seja a mão. A mão vai abençoar, a mão vai ajudar, a mão vai sustentar alguma coisa, a mão vai carregar outra coisa. Às vezes o Eterno quer que eu seja a mão. Às vezes o Eterno quer que eu seja o braço, que ajuda a mão a carregar. Entendido isso? Não entra numa campanha, não entra numas coisas aí sem pé, sem cabeça, achando que o Eterno vai fazer na sua vida, só porque alguém leu na Bíblia que Ele fez para alguém. Ah, o Eterno fez para Abraão, Deus vai fazer na sua vida. Fez para Abraão, porque Abraão existia com um
propósito. Outro dia eu até mencionei isso aqui, né? Ah, irmão, Deus quer que você faça um sacrifício. Abraão, o Eterno pediu para ele um sacrifício. Significa que ele vai pedir para você? Vai pedir para mim? Não. Abraão foi abençoado dentro do propósito que o Eterno tinha para ele. Não vem caçar você no mesmo nível de Abraão, porque você não é Abraão. O propósito da sua vida é outro. Ah, Rabino, mas eu queria ser tanto um Abraão. Ah, é? E se o Eterno quiser que você seja o Jacó? O Isaac? Ah, mas eu queria ser o Abraão. Ah, eu gostaria de ser o Davi. Davi, amado, ó, que nome bonito. Ah, é? Você queria ser o Davi? Ah, sei. Não, eu já acho que eu tinha que ser o Salomão. O homem mais sábio. Eu gostaria que as pessoas me chamassem de o sábio. Vou te dar um texto na Bíblia. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Está pedindo para quê? Ah, eu gostaria de passar assim, as pessoas olhar e falar, esse é igualzinho Salomão. Por quê, irmão? Porque quando eu passo na frente, vem 25 mulheres atrás de mim. Ah, mãe, eu queria... Deixa eu só abrir um parênteses aqui no que eu estou falando. Tome cuidado quando você pede as coisas. Existem coisas que são bênção na Bíblia, meu irmão, que é um processo para chegar naquilo. Ah... Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse paciência, porque eu estou tão sem paciência. Meu Pai, me dá paciência com esse menino, me dá, né? Tem umas aí que tem neto, né? Senhor, me dá paciência com esse neto. Quanto mais paciência eu peço, mais o trem estreita, mais o trem piora, mais o trem... Irmão... Eu estou pedindo paciência para o Eterno, mas só está vindo tribulação. Uai, ele está te respondendo. A Bíblia diz que o que produz paciência chama tribulação. Você está pedindo paciência. Não vem paciência, não, vem a tribulação. Porque a paciência é produzida pela tribulação. Está na Bíblia. Você pede uma coisa, achando que você vai ganhar aquilo. Não, você vai ganhar outra coisa. É boa. Ô Senhor, me dá paciência de Jó. Ah, é? Tribulação que produz paciência. Vai vir a paciência. Vai. Depois de um processo. Ah, você quer a de Jó? Então vamos passar você no processo também. Senhor, eu gostaria de ter a fé de Abraão. É mesmo? Aí o Senhor chega para você e fala, larga o carro. Doa lá para a comunidade um apartamento. Misericórdia, Senhor. Ué, você não quer ser Abraão? O que eu falei para Abraão foi, sai da tua. Você não está no mesmo nível de Abraão, então deixa eu pedir para você outra coisa. Vai lá no altar, pega aquele carro zero que você acabou de comprar, entrega a chave lá para o rabino, para o pastor, para o missionário, entrega a chave para ele. E com o documento preenchido. Reconhecido em cartório. Boa, irmão. Oh, mas você não pediu para ser Abraão? Entenderam? Ah, aqui ó, aproveitar, tá? Se você tiver um chamado de Abraão aí, não traz carnê para a gente pagar não, viu? Traz quitado, hein? Senhor, eu estou sacrificando aqui no seu altar o meu carro. E aí está aqui o carnê para o pastor acabar de pagar. Ah, não, quero isso não. Aí não.
Estou dando conta de pagar, vou ofertar ele lá no altar. Complicado. Vamos caminhar. 42, né? Capítulo 42, nosso tempo já está indo embora. Nós vamos ver aí no capítulo 42 que houve fome. Os irmãos de José vão descer para o Egito para buscar comida. Sim. Irmãos, é muito sério essas orações, ou como a irmã falou lá, uns louvores. Tem um louvor que diz, me dá um coração igual ao teu. Aí, tome cuidado com louvores. Primeiro, quem faz esse louvor? Às vezes a pessoa faz um louvor que ele tem uma fé que é uma bagunça. Jesus é Deus, Deus é o Pai, Jesus é o Pai, e ele não sabe discernir o que é a fé dele. Aí faz uns louvor, né? Vamos imaginar que a pessoa saiba bem quem é o Eterno, quem é Yeshua. Vamos considerar que soubesse. Vamos considerar. Aí faz um louvor. Me dá um coração igual ao teu. Aí o louvor diz assim, coração disposto a obedecer. Não pode estar falando do pai. Pai não tem que obedecer nada. Então está falando de quem? De Yeshua. Né? Meu mestre, beleza. Ô mestre, me dá um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Um coração disposto a perdoar. Ok? Tá bom uma canção como essa? Se você olha para Yeshua. Mas aí a canção como é que deveria ser? Pai, cria em mim um coração semelhante ao do teu filho Yeshua. Cria em mim um temor como o do teu filho Yeshua, que obedecia. Agora, como é que eles cantam? Me dá. Por que cantam para Yeshua? Outra hora está cantando para Deus e eles viram aquela bagunça toda. Então temos louvor que não procede. Eu estou orando? Sim. Vou orar. Senhor, Pai, porque a Bíblia diz isso. Orareis ao Pai. Pai, nós somos irmão de Yeshua. Yeshua é o teu filho primogênito. Nós somos irmãos. Faz de mim como o teu filho Yeshua. Me ensina como ele agiu. Faz de mim. Me ensina a chegar nesse nível. Faz de mim um filho obediente como ele foi. Aí as orações já estão dentro da palavra. Né? Eu vou falar, Deus, me dá um coração igual ao teu. Deus tem coração? Mas Deus ama. Mas Deus tem coração? Não é? Vocês estão me entendendo? Então as nossas orações, na verdade, por isso que falta a palavra, falta a Bíblia na vida das pessoas. Até para orar, você deve orar de acordo com a palavra, com o que está escrito. Agora, né, o Daniel falou, eu posso desejar ser como o Eterno? Depende, porque tem coisa que o Eterno dá para a gente, dele. Senhor, eu gostaria de amar como o Senhor ama. Como é que o Eterno ama? Como é que o Eterno amou? Dando. Opa! Senhor, eu gostaria de amar como tu amas. Então vamos lá. A Bíblia ensina que o Eterno amou a ponto de dar. Eu quero ter o amor de Deus no meu coração, mas o amor de Deus que eu quero é para amar quem? Senhor, esse marido meu, isso é um calo no meu sapato. Me dá amor para amar esse marido. Senhor, me dá o teu amor.
Ou vice-versa, né? Ô Senhor, me dá amor para amar essa mulher. Me dá o teu amor. Deus tem amor de marido e de mulher? Então, dirija a oração de forma sábia. Senhor, me dê amor para me amar esse homem. Me dê amor para me amar esta mulher. Me ensina a amar. O Eterno vai te ensinar. É outra história. Entendeu? Então, às vezes a gente ora. Eu quero ser como Deus. Nem que você quer ser como Deus? Estão entendendo? Eu quero ser como Deus, um ser que não olha a aparência. Ok. Senhor, me ensina a olhar as pessoas como tu olhas. Me ensine a ver as pessoas o interior e não o exterior. É uma oração sábia. Mudou a história. Como é que a Bíblia diz que o Eterno vê as pessoas? Está lá quando vai escolher Davi. Ô Samuel, o Eterno não vê como vê o homem. O Eterno vê o interior. Senhor, me ensina a ver as pessoas como tu vê. Me ensina a ver as pessoas além dos olhos. É uma oração sábia. Né? Então, a gente, né, na hora de orar, a gente deve ir para a palavra. Como é que o salmista Davi orava? Deixa eu imitar ele. Quer dizer que eu vou ser como Davi? Né? Mas tem oração que Davi fez que você não pode fazer, não. Né? Tem oração que você pode espelhar-se nele. Ó Senhor, quanto amo a tua lei. Senhor, me ensina a amar a tua lei como Davi amava. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, assim como Davi orou, faz comigo também, desvenda, tira a venda dos meus olhos, para que eu também possa ver. Agora, Senhor, eu queria conhecer a tua lei igual Davi conhecia. Você ama ela? Mais ou menos. Então não dá não. Porque Davi diz o quê? Quanto amo a tua lei. Ela é minha meditação todo dia. Eu queria tanto amar a lei do Senhor como Davi amava. Ô, irmão, quanto tempo você está tirando para ela? Irmão, no sábado de manhã eu vou lá na sinagoga. Volta para cá. Amém, amadas? Vou dar uma acelerada aqui. Bom, resumindo a história. Vamos a família desce, né? Desce os irmãos. Sobra para trás quem? Agora eu vou fazer para você uma pergunta. Como é que o Iosef descobriu que os irmãos dele estavam no Egito? Qual foi o que despertou em Iosef para ele se voltar a pegar os seus irmãos lá? Primeiro a Bíblia diz que eles apresentaram diante dele. Agora uma pergunta que eu te faço é a seguinte: nós quando lemos a Bíblia, a gente tem na cabeça uma simplicidade para entendê-la, ou para tentar entendê-la, que às vezes não é bem assim. Por exemplo, a Bíblia menciona que Abraão saiu e foi até o monte. Davi foi até o monte. Quanto tempo? Se você ler lá no texto, diz que no terceiro dia ele viu o monte de longe. Vocês estão me entendendo? Porque a gente lê, né? Aconteceu isso. Legal. Né? Aí saiu, olhou, chegamos. Né? Como é que foi a caminhada? A gente não para pensar essas coisas. Diz um Midrash, diz um comentário, que na hora que eles entraram cada um por uma porta diferente na cidade. E na hora que eles entram, era documentado de onde que estavam vindo, de quem que era eles. E diz um comentário judaico, um Midrash, que depois Iosef pega o relato dos seus servos e ele encontra nome
Por exemplo, ele encontra numa porta, fulano de tal, filho de Jacó, de Canaã. Aí ele pega do outro servo seu, que estava numa outra porta, fulano de tal, filho de Jacó, de Canaã. Opa, eu conheço fulano de tal, e conheço fulano de tal que mora em Canaã. Uai, será que é os meus irmãos? Aí ele pega de outro, mesma história, pega de outro, mesma história, pega de outro. Aí ele associa, peraí, eles entraram no Egito. 10 filhos de Jacó. Os nomes é dos meus irmãos. Na hora que eles vão apresentar diante dele, ele já está de posse de uma informação. E ele associa agora com a vista, entendeu? Então não é que eles chegam lá, ele olha e fala, aí meus irmãos estão aqui, ó, legal. Não, ele já tem uma informação na sua mão, entendeu? Ele só confirma ali, né, quando os vê. Entendido? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente lê ali uma narrativa, né? Parece que a coisa é muito simples, né? Eles entrou na cidade e já estão lá perante, né? Não é simples assim. Entendeu? Eles descem ao Egito, eles têm um processo até chegar, né? Passa-se tempo. Parece que eles saem lá de Canaã e já chegou, não é assim? Quando você lê lá? Desceram para o Egito, parece que é só uma montanha, só um morro. Desceram para o Egito, já chegou no Egito. Saiu de manhã, meio-dia, já chegou no Egito. Não. Hã? Saiu daqui, chegou no Barreiro. Né? Não é bem assim. É a mesma coisa quando diz que eles subiram levando mantimentos, né? Parece que eles saíram e chegou na casa. Não, passa-se, né? Semanas até, viagem com animal carregado de coisa. Quantas famílias tem para comer? Você lê lá na Bíblia, né? Parece que eles pegou um jumentinho, colocou lá um saco de trigo, vamos embora. Saco de trigo dá para quantos dias para a família? Vocês entenderam? Né? Que é a narrativa normal. Você gera na sua cabeça ali, a Bíblia está dizendo que eles desceram para o Egito. Ah, beleza. Né? Como diz o irmão, daqui no Barreiro. Aí desceram, chegou. Carregou os animais, voltou para trás. No outro dia de manhã já chegou de volta. Viajaram a noite toda, né? Não é bem assim. Gente, toda a terra está descendo para o Egito. Toda a terra. Tudo ao redor que tem fome está descendo para comprar comida no Egito. Fora quem? Quem mais está comprando comida no Egito? Os egípcios. Não é só a gente de fora. Sim. Quantos membros da família? Gente, vocês lembram lá na frente que eles vão descer com quantas almas? Lá na frente, vai chegar lá. Diz que cabeças, né, desceram ao Egito. 70 almas, né? Aí tem um outro contexto, dá 74 almas. Meu irmão, você imagine você uma família de 70 pessoas. Mas é só 70 pessoas que tem ali que come. Não, e mais? Quem mais come no contexto? Servos, quem mais come? Você tem animal que não está tendo, a terra está sem pasto. Vocês estão entendendo, né? Só para contextualizar. Né? Ah, eu vou lá no Egito comprar um saco de arroz, um saco de feijão, né? Um saco de farinha, tá pronto, já dá para a gente comer um mês. Né? Lá em casa come um ano. Né? Agora coloca 70 almas, falando da família. Aí tem servos, aí tem animais, aí o servo tem filho. Se o servo for muito velho, aí ele tem filho, que é neto. Vocês estão entendendo?
né? Então, ou seja, tem um contexto, né? Só para resumir aí. Fechou? Meu tempo já acabou. Vou parar por aqui. Mas eu quero só pegar aí no capítulo 43, tá? Capítulo 43, nós vamos ver aqui, no verso 9 está assim, ó. Anorri, eu serei o fiador dele, da minha mão requererá, se não o fizer vir a ti, e o instalarei perante ti, e me tornarei transgressor para ti todos os dias. Meu irmão, o que aconteceu? Eles vão, o José prepara, né, uma artimanha lá para eles, testa para ver como é que estava o coração deles, se eles ainda tinham aquelas mesmas atitudes de antes, né? Já se passou alguns anos, então José faz um teste com eles, e eles mencionam que eles têm um outro irmão, e aí o Iosef vai e manda chamar o irmão. E diz, vocês vão, mas vocês não me aparecem aqui sem o seu irmão. Que na verdade é o irmão dele, né? Que é o Benjamim. E aqui, olha lá, eu até coloquei ali, ó, nesse slide, né? Porque o Jacob fala, ó, vocês vão levar um presente para esse homem. Tá? E ali está o presente que ele manda eles levar. Olha lá. Tsari, bálsamo, debaixo mel, necod, aromas e especiarias, rot, mirra, né? Aí tá uns detalhes, nosso tempo já acabou, não vou me ater a isso não. Aí tem um comentário aqui, ó. Jacó, certamente Jacó queria que houvesse um fim em seu sofrimento. Quanto aos seus filhos, ele envia mirra para Iosef, sem saber que para o próprio Iosef chegaria brevemente o fim de seu sofrimento quanto à sua família. Né? Botinim, pistácia, essa planta era resinosa e estava sempre verde, mantendo-se viva, mesmo fora do seu tronco. Isso falava muito sobre a vida de Iosef, que mesmo sendo arrancado do tronco familiar, continuava verde, abençoando muitas vidas que dele se aproximavam. Então, na verdade, o que o Iosef manda lá para o presente também tem um significado profético, né? Entendido isso aí? Né? Ele manda presentes e é claro, né? Resumindo a história, o moço ele ainda está em sofrimento por causa de Iosef, né? Tinha perdido, e é claro que ele não vai ceder facilmente, abrir mão. Irmão, pega o Benjamim, leva ele lá no barreiro, ele só vai lá e o moço vai ver ele e vai voltar para trás. Só pela atitude de Jacob, você já sabe. Não é um caminho só de, né? Não, é rapidinho, a gente vai ali e volta. Só por essa atitude você já entende isso. Que o caminho, né, é um caminho comercial, é uma rota. E o que acontece nessas rotas? Assalto. Né? Não só assalto, mas nesses assaltos, morte. E é isso que ele teme. Não, vou liberar meu, né, o que restou da minha amada Raquel. Né? Já perdi, Iosef. Só tem esse menino aí, né, porque a minha esposa realmente que eu amei era Raquel. E outro detalhe, não só dinheiro, ele manda levar algumas coisas. Eles têm que levar ainda para comprar mantimento. Ainda tinha o detalhe, porque ele mandou devolver, eles chegam lá e falam, e agora? Jacó fala, leva e devolve o dinheiro deles, entendeu? E leva para comprar mais. Imagina. Cheirosinho. Não, e olha aí, o que manda para ele de presente? Deixa eu acelerar aqui, nós vamos encerrar. Não, e uma coisa interessante, eu vou pegar até um ganchinho aqui. Irmãos, Jacó não era chegado do Eterno? Não se tornou pai da nação judaica? Um homem cheio de promessa? Por que o Eterno falou que José estava vivo?
Por que o Eterno revelou isso para ele? A irmã falou uma coisa muito interessante. Ele está preocupado com Beniamim voltar, e o Eterno permite que não só volte Beniamim, mas que volte também Yosef. Mas por que não o Eterno falou com ele? Jacó, descansa, Jacó. Não precisa ficar de luto, não. José está vivo. Irmãos, nós podemos cogitar N coisas, mas uma coisa que serve de lição para nós, preste atenção nisso. Lição para nós. Dias atuais. O Eterno faz muitas vezes a sua vontade na nossa vida, na nossa casa, e nem sempre Ele vai revelar como Ele vai fazer isso para a gente. Comece a descansar no Eterno e entender que o Eterno está no controle da sua casa. Entendeu? Mesmo quando as coisas aos teus olhos, parece que há uma desgraça. Captou isso? Descanse, aprenda. É fácil, não é não. Estou dizendo para você que é fácil, não. Descansar no Eterno não é fácil, não. Se você pega Yosef e o seu pai, aqueles sonhos lá, não eram sonhos do Eterno? Mas lembra que o homem Jacó, como homem, a Bíblia é muito linda, porque ela mostra as bênçãos que o homem é, mas ela mostra também as fraquezas. Isso é muito importante para a gente. Para a gente não pegar nenhum ser da Bíblia e fazer dele, como a gente estava falando, super-herói. Querendo pegar dele só as coisas boas. Jacó errou com a sua família. Lembra que a gente viu isso semana passada? Errou, tinha erros. Gerou consequência? Gerou. E se você analisar essa consequência que gerou, até a fé dele foi abalada. Ele perde aí coisas, porque a Bíblia menciona, inclusive está aqui. Quando eles falam que eles tinham que levar o Beniamim, ele fala de jeito nenhum. Ô Jacó, cadê sua fé? Não, eu já perdi José, vou perder também Beniamim. E ele vai falar até no final lá, e minha alma vai descer ao Sheol. Cadê a confiança no homem? Eterno, eu não sei qual que era o propósito do Senhor na vida de José, eu perdi José, e o meu filho está na sua mão. Vocês entenderam isso? Captou isso? Irmão, o que a gente precisa aprender? Mesmo com falhas dos homens e mulheres da Bíblia. Eles falham. Não são super-homem, não. E o Eterno ensina para a gente. Quando a gente passa a confiar no Eterno, está tudo no controle, nada vai fugir das suas mãos. A gente precisa confiar. Espera aí, né? A irmã falou muito bem. Ele está com medo de perder. Mas o Eterno não está no controle disso, não. Como é que está o Eterno? Agora, Beniamim é uma referência para ele? Sim, é uma referência. Que é o que sobrou da mulher que ele amou. José era isso também? Né? Alguém até outro dia mencionou. José era o primogênito de Jacó. Num ponto de vista, sim, era o filho primogênito da sua amada esposa, né, e tudo mais. De certa forma, sim. Né? E ele assume o sustentar a família, como a gente viu aí, de certa forma. Agora, volta de novo. Por que o Eterno não revela para ele? Muita coisa, querido, às vezes a nossa condição humana, a gente não pode ver, a gente não pode receber. Tem coisa que você vai poder receber daqui a 20 anos. Mas se você receber hoje, você bagunça tudo. Tem coisa que a gente não tem maturidade para receber no momento. Então o Eterno não nos dá, o Eterno não nos mostra, não nos revela. Quantas pessoas que têm 20 anos, ele descobre um negócio e fica rico. Aí o outro com 50 anos descobre uma coisa e fica rico.
Aí eu viro e falo assim, ah, Senhor, o Senhor podia ter mostrado esse trem há 20 anos atrás, esse sofrimento todo para chegar aqui. Não tem? Aí a pergunta, aí o Eterno vai dizer, mas se eu te desse 20 anos atrás, você já tinha morrido. Se eu te desse há 20 anos atrás, você tinha desviado. Nem me conhecia mais. Não, hoje você está maduro, hoje você pode receber. É assim que o Eterno trabalha. A Bíblia diz, a gente leu lá, eu citei na verdade o texto. A gente ora e não recebe, porque ora mal, não está preparado. Jacó podia receber a revelação naquele momento? Naquele momento que ele chega lá, seu filho está morto. Aí o Eterno, o rua do Eterno chegava, tá não. E desceu para o Egito. Tudo isso na vida de José tinha cumprido? Eu vou fazer uma outra pergunta para você. O que José precisou fazer? O que José precisou passar para se tornar governador? Se Jacó sabe que ele está vivo, ele chegava governador do Egito? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que ele podia bagunçar tudo? Ou seja, meu irmão, preste atenção, comece a confiar no Eterno e entender que está no controle dele, e ele vai fazer, deixando ele fazer, ele faz o melhor. Mesmo que para nós gere coisas que aos nossos olhos é doloroso. Para Abraão ele pede, na hora que Abraão chega no momento de entregar, ele fala, não, já, tá bom, pode voltar para trás. Sim, irmão, o Eterno está no controle. Entenda, põe isso no teu coração. Coloque no teu coração isso. O Eterno está Vamos lá, deixa eu corrigir isso aqui. Claro que nada foge do controle do Eterno. Sim. O Eterno está no controle. A gente, irmão, o Eterno está no controle da minha vida. Mentira. Muitas vezes é mentira. Muitas vezes você assumiu o controle da sua vida. É por isso que você está quebrando a cara. Ah, não, o Eterno está no controle da minha vida. Mentira. O Eterno está no controle da vida de quem entrega a vida para Ele estar no controle. De quem chega, Senhor, se eu continuar no controle da minha vida, eu vou fazer cagada. Vou fazer burrada. Estou te entregando a vida minha. Estou te entregando o controle. Estou te entregando. É empresa, estou te entregando minha empresa. É a casa, estou te entregando a minha casa. Aí daí a pouco, 5 minutos depois, chega. E aí? Eu entreguei para o senhor já tem uma... O senhor tem alguma coisa para me falar? Eu estou vendo, o senhor não vai fazer nada não? Até agora nada? 5 minutos depois, você já está querendo saber? Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com